Tá, então vamos. Vou aproveitar o gancho aqui sobre Network Security, né? Então, nosso companheiro ali, nosso colega tá iniciando na área e quer umas dicas aí de Cisco e tal, né? Eu peguei particularmente aqui, né? É um conceito um pouco, não necessariamente eu vou falar da Cisco, eu abri até ter uma outra aqui da Fortinet, sobre o que é o conceito em si, né? Então, a ideia aqui é falar sobre um pouquinho do que é Network Security e o que um profissional de Network Security executa, né? Então, o próprio nome já diz, né? Network Security, segurança de rede. Obviamente que se trata da segurança, né? Da conectividade, né? Tenho usado muito esse termo de conectividade segura, né? Então, se a gente for parar para pensar e analisar redes de computadores, vamos dizer assim, que é o tiozão da TI, né? Porque a gente vê muitas tecnologias avançando, linguagens de programação novas, e se você for analisar redes, né, ela segue uma linha gradativa, né? Ela não tem muitos seus altos e baixos de grandes mudanças. Então são protocolos, são a própria camada física, ela vem se estendendo durante os anos, né? Então todo o desenvolvimento de tecnologias que nós temos hoje, seja elas de rede, de network security ou não, né? Elas precisam de certa forma ser desenvolvidas em cima de um ambiente já estruturado, né? O pessoal de programação aí precisa estruturar os seus códigos para poder transitar nessa rede. Então, antigamente tinha-se os dispositivos da Novell, da Xerox, né? Cada grande player de mercado desse tinha os seus protocolos de conectividade, né? Token Ring, utilizava-se cabo coaxial para essas conectividades, né? Uma topologia em anel que se em algum momento algum ponto da rede falhasse, o barramento a rede era um grande barramento, a conectividade parava. Então veio se evoluindo e o que nós temos hoje de suprassumo de tecnologia, vamos falar de conectividade de rede, o SD-WAN, por exemplo. O SD-WAN é baseado em cima disso, né? Obviamente que nós temos aí um, um grande avanço nas redes, né, que é o IPv6, né, que é o protocolo IPv6, e que é muito pouco difundido, é muito pouco mostrado como é implementado na prática o IPv6, né? O IPv6, ele não somos nós que, vamos dizer assim, grosso modo falando, nós que definimos como eu vou utilizar o IPv6. O IPv6 ele é hierárquico, ele tem que vir da operadora preparado, pré-preparado para mim, né? Quem define isso é a operadora. Quem vai dar o barramento é a operadora, né? A gente partimos do princípio de que o IPv6 ele é um endereçamento único para cada dispositivo na tua rede. Quando eu falo um endereçamento único globalmente, né? Isso para a internet. E como é feita essa gerência? Como que eu vou expor os meus dispositivos no IPv6 para a internet? Como que eu vou assegurar isso? Então, obviamente, eu também não sou assim, um grande especialista em implementação IPv6. É muito difícil você trabalhar com IPv6 no cliente, implementar, porque no mercado falta esse conhecimento, né? Às vezes ali a Cisco ela traz como que funciona o bit, como que não é, o cálculo, mas a implementação, a mão na massa, a gente vê uma grande
experiência nisso. Legal, dá para a gente falar assim, tranquilo. É, então, enfim, né, dando sequência aí. Um ponto de Network Security é o IPv6, né? O IPv6 traz as suas features de segurança, né? Vamos lá. Como funciona a segurança de rede? Vamos passar o olho aqui. Isso aqui a gente já falou um pouco. Então vamos começar pelo mais firewalls, né? Então, o que talvez a maioria aqui já esteja habituado, né? Firewall, né? O TM, o antigo, não tão antigo assim, mas antes chamado de UTM, né? Unified Threat Management, né? Gerenciamento unificado de ameaças, né? Obviamente que continha alguns recursos, né? Vamos dizer assim, pós-Linux e ptables, que, que começaram a surgir no mercado, né? Pequenas appliances, própria Fortinet lá na sua versão 6, Sophos, o próprio PFSense, né? Se a gente for pegar aí eu creio que o PFSense aí também foi um grande disseminador dessa questão de UTM. Agora que nós temos o Firewall de próxima geração, né? Next Generation Firewall. Então a gente abrange um, toda como que eu posso dizer ali, um label de ferramentas, né, de recursos que podem ser utilizados para conectividade segura, né. Então a gente começa a trabalhar com ideia nos UTMs, né, nos antigos UTMs, o que se tinha? Tinha o IDS, ele identificava, mas ele não tratava aquela vulnerabilidade, aquela inspeção. Então tinha que, de alguma maneira, analisar log, né? Imagine analisar log e criar a força-tarefa ali de bloqueio na mão de firewall, né? Então ele identificava, mas não, não, não fazia nenhuma ação, né? Posteriormente, com o avanço do IDS, o IPS, o Intrusion Prevention, né? Ele acaba prevenindo essas, essas possíveis ameaças, né? Que são em base de assinaturas, né? Então, a ferramenta que o IDS, o IPS trabalha. Por exemplo, o Suricata é uma ferramenta open source, o Snort é uma ferramenta open source de IPS-DS. Inclusive, o Snort é mantido pela Cisco, né? Então, ele consegue. Eu me lembro quando eu trabalhava com PFSense, era muito. O Snort era bacana de trabalhar porque ele já criava políticas automatizadas de bloqueio de peso, né? Por exemplo, você pode, muito básico do que pode ser feito com IPS. Você tem o teu IP fixo da tua operadora e algum malandrão lá na internet está tentando fazer um scan port na tua, no teu IP, na tua porta, tua interface que está virada para a internet do Firewall, né? Isso o IPS é capaz de identificar e bloquear, né? Esses scans, né? De portas. Então, muito se falava antes altere a porta SSH, altere a porta. São boas práticas, mas isso não vai esconder a, tua, a tua exibição na internet, né? A tua publicação de serviço na internet. Pode dificultar um pouco, você agrega mecanismos ali, mas não vai ofuscar completamente. Então, segurança de carga de trabalho, né? É, hoje a gente tem aí a disseminação principalmente, e o que tenho percebido um movimento para isso também, né? A famosa cloud, né? A nuvem, assim como filiais, né? Conectividade com filiais.
Como que eu vou conectar de modo seguro a, a minha matriz, as minhas filiais, essa conectividade? Cada ambiente é um ambiente, cada ambiente necessita da tua peculiaridade, né? Às vezes, muitos ambientes têm essas VPNs site to site, né? O mais usado hoje é o IPsec, né? O IPsec, eu costumo dizer que o IPsec não é um protocolo, né? O IPsec é um framework, que dentro desse framework estão os protocolos que são utilizados, né? Então, lá você tem a parte de confidencialidade, a parte de criptografia, você tem o SHA-1, o SHA-256, 3DS, para fazer esse conjunto de segurança, né? Então, por isso que quando a gente ativa um IPsec, né, existe a certa degradação de performance do firewall, né? Porque existe a criptografia, a decriptografia. Se você estiver ainda inspecionando os pacotes, né, o DPI, SSL, inspeção de baixo nível desses pacotes que estão trafegando dentro da VPN, tem a criptografia, tem a decriptografia, né? Então, tudo isso acaba onerando o firewall, né? Então, isso é muito importante também. A gente já começa a entrar em outros assuntos. Quando a gente fala em dimensionamento de firewall, né? Então, como que eu vou dimensionar um firewall para minha estrutura, né? Poxa, eu tenho 50 clientes, eu tenho 50 clientes locais, mais meia dúzia de filiais conectadas com VPN, IPsec. Então, quanto maior eu coloco carga de criptografia, SHA-256, 512, tudo isso, né, é mais pesado, é mais, né? Então, é uma vertente aí que precisa tomar cuidado com isso, né? E está dentro de Network Security, né? É uma das muito gente se ouve, né? A famosa VPN, VPN para lá, VPN para cá. Eu creio que isso era um termo muito técnico, né? Entre nós aí, analistas, especialistas, engenheiros, arquitetos, sobre VPN, né? E eu acho que a, a pandemia, né, do Covid trouxe isso aí para o cliente final, né? Para o usuário final. Poxa, o que é VPN? Pô, tem que conectar na VPN, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. E as necessidades com isso, né? Então, olha que, né, uma grande dificuldade que nós passamos com isso, trouxe avanços, né? Trouxe avanços para a VPN. Então, dentro da VPN, a gente já começa a trazer outros conceitos de conectividade, como o ZTNA, por exemplo, Zero Trust, né? O cara tem confiança zero para conectar na tua rede. O cara, antes de conectar, ele vai o endpoint lá, falado, né, de Fortinet, lá o MS, o Endpoint Security da Fortinet, né, vai ter a telemetria ativada e ele vai fazer uma série de checagens de compliance na tua máquina antes de permitir que você acesse definitivamente a VPN. Aí você conectou e falou, opa, deixa eu ver teu antivírus. No compliance aqui da nossa empresa, nós utilizamos o antivírus da própria Fortinet. Está atualizado? Opa, esse cara vai conectar. O update, surgiu um update da Microsoft, né? Zero Day, por exemplo. Esse patch está atualizado, está instalado na máquina. Opa, show de bola. Então você vai acessar ele. Ou não tem, né? Você vai entrar numa quarentena, você vai precisar, ou de repente ligar para o suporte, falar, preciso atualizar minha máquina, preciso não está conectando. Ele faz um scan de vulnerabilidade, o próprio FortiClient, né? O colega já falou, faz um scan de vulnerabilidade antes de conectar. Então, está falando de IPsec, VPN, client, né? Client baseado em VPN e IPsec, né? O IPsec também não é só para conectar site a site, né? Ele serve e deve ser usado para o cliente final, né? Então, quando a gente fala, muito tem se visto ultimamente sobre vulnerabilidades do SSL, né? Que é uma forma segura de VPN, mas possui os seus
não é tão seguro quanto o IPsec, né? Segurança aqui, network, né? Então, network com trabalho, justamente isso que a gente estava falando, essa carga de trabalho, né? Multi-recursos, multi-clouds, pessoas trabalhando dentro do escritório, pessoas trabalhando fora do escritório, conectividade com parceiros, com empresas terceiras, né? Então, poxa, como que eu vou tratar a minha rede nesse sentido, né? A gente já começa a entrar num quesito praticamente básico aí para redes de computadores, que é VLAN, segmentação de VLAN interna, né? Segmentação de DMZ, por exemplo. Eu vou publicar um serviço um servidor, um Apache, um NGIX, por exemplo, exposto para a internet. Né? Como que eu vou conectar esses caras? Em que área que esse cara vai ficar? Esse servidor vai ficar na minha rede de TI? Vai ficar na minha rede administrativa, na minha rede de dados? Não, eu crio uma zona específica dentro do Firewall, né, dentro do FortiGate, cria-se uma zona chamada DMZ, que é uma zona desmilitarizada, e ali eu trabalho esses acessos. Por quê? Poxa, por que eu vou criar uma DMZ? Vamos supor lá, o cara fez um SQL injection lá no teu aplicação web, o cara injetou, fez, sei lá, alguma coisa lá, script, coisa arada. Como que eu vou... E ele elevou privilégios administrativos no teu servidor web. Então, se ele elevou os acessos administrativos, vamos dizer lá que ele está com o bash dele, né, com a CLI dele lá com root. Está com root no servidor, ele pode escalar diversas coisas. Ele pode começar a fazer uma varredura na tua rede interna. Então, às vezes a gente pensa, o cara ele invadiu e ele já começa a fazer o estrago na rede. Muitas vezes não. Muitas vezes ele estuda o teu ambiente. Ele vai rodar lá um port scan, ele vai, ele vai usar do recurso da VLAN nativa, por exemplo, da VLAN default, que é a VLAN 1. Opa, vamos fazer um scan aqui. Vamos ver para onde que propaga essa rede. Ele começa a identificar suas subredes, né? Para depois, de repente, fazer um ataque mais severo, uma criptografia do próprio banco de dados da tua aplicação web, por exemplo, né? E aonde que entra o DMZ nisso, né? A segurança. Eu evito que exista essa movimentação lateral na minha rede, né? Uma simples VLAN, um bloqueio, né? Um deny. Opa, eu já estou garantindo que esse cara não consiga. Ele vai tentar escanear, ele vai tentar o malware que ele implantou vai tentar se propagar pela rede, os rootkits vão tentar, mas tá dos males o menor, né? Então, o servidor foi pro beleléu, mas né, você vai ter backup, vai restaurar, vai fazer uma análise, vai, vai ter log do que foi feito, de que IPs vieram esse comando e control, né? Outro ponto, né? Web filter, né? A gente já entra em outra filter de network security, né? O quão importante é o web filter, né? Controle de filtro web na infraestrutura, não é só para bloquear site Facebook, Instagram, para o cara simplesmente ficar bravo com o pessoal da TI. Pô, esse cara só vai implementar. Não, justamente isso, né? Então, qual que é a maior parte do ambiente que lá o nosso funcionário, o nosso colaborador, o nosso cliente final, ele está na internet? Ele está na internet através do browser, né? Geralmente é um usuário leigo, ele vai no Google, pesquisa, ele clica em links que ele nem sabe. Para nós pode parecer bobagem, mas para ele, sabe, é realmente ele é um ignorante nessa, não pejorativo da palavra, né? Mas ele não tem conhecimento sobre o que ele pode estar fazendo ali, né? Então, muitas vezes a gente em troubleshooting, em análise de risco, a gente identifica que existe no próprio
Web Filter tem uma opção de comando e control, né? Comando e controle. O ransomware, por exemplo, quando ele infecta ali uma máquina, ele vai buscar ali a vulnerabilidade do protocolo SMB do Windows, né? O que ele faz? Né? O cara baixou esse arquivo e tal, só que ele busca uma conexão remota para fazer a execução do script. Né? Não estou dizendo que todos estão assim, mas alguns eles executam na máquina local do cliente, né, o malware ali, e ele vai buscar lá no servidor desse malware, né, de quem criou, né, isso aí pelo mundo, né, utilizando o VPN, ele vai no script, na linha de comando, ele tá, ó, vá para tal servidor para carregar o script e executar. Né? Então, o que o Command Control faz? Pô, eu tenho um Command Control como o block aqui na meu Web Filter. Ele não deixa essa conectividade sair. Né? Por mais que esse cara tenha baixado essa, esse arquivo malicioso, ele não consegue se comunicar com o servidor e executar. Isso eu já vi em funcionamento, isso eu já vi em ação num cliente, num servidor de um cliente, que não era FortiGate, a solução era Sophos XG Firewall, uma boa solução de firewall também, e que em algum momento ali eu percebi que estava tendo esse bloqueio, né? Tinha bloqueio do IPS, tinha bloqueio do Command Control para um determinado IP, eles chamavam uma sequência de IPs, né? E aquilo nos logs eram sempre os mesmos IPs da origem para determinados destinos. A gente acionou o cliente e falou, olha, ele está com uma vulnerabilidade, que tem alguma coisa estranha na tua rede. E assim, o cliente, não, isso aí é um servidor de teste que a gente só colocou ali para validar. Tudo bem, é de teste, mas eliminem ele da rede. Obviamente que já tinham, né, apesar do IPS estar fazendo o seu papel, apesar do Web Filter, Command Control estar fazendo o seu papel, opa, bloqueia, né, um bloqueio manual de firewall, origem do servidor para qualquer destino é bloco. O cara não libera, não, isso aqui, ó, não, isso aí tem que ser levado para a gerência, do teu gestor para analisar, sabe? Então, ó, tratando com o analista, né, tratando com uma pessoa de tecnologia. Então a gente percebe, vê isso funcionando, né? Que às vezes fica muito o IPS é tal coisa, Command Control, Web Filter, né? A importância que o Web Filter trouxe para nossa, para nossa infraestrutura. Segmentação da rede, né? Como falei, parte de VLAN, parte de camada 2, a parte de. Eu falei um pouquinho na aula passada sobre um protocolo que eu acho magnífico, eu acho muito bacana, que é o Spanning Tree, o Rapid Spanning Tree, né, o PVST Plus, né, que é o per VLAN, instâncias diferentes para VLAN, enfim. Como que eu não vou permitir que switches que sejam colocados na minha rede, por exemplo, lá no acesso, né, o acesso ele fica na sala, lá no refeitório, fica na sala da RH. A gente sabe que sempre tem um espertinho que vem com Wi-Fizinho, vem com um switchzinho, vamos colocar aqui, vamos compartilhar e tal. Então, como que eu protejo a minha rede desses intrusos, assim, né, desses equipamentos, que às vezes o cara não tem conhecimento, e às vezes pode ser até um switch que tenha gerenciável, o cara vai lá, ele faz um sequestro do root guard da minha rede, por exemplo. Root guard não, root guard é o protocolo. Ele faz o sequestro da minha root bridge, né? Que a root bridge é o quê? É o meu equipamento e ele que comanda toda a árvore de spanning tree. Então, o cara vai lá, coloca um switch com a prioridade de spanning tree modificada e todo mundo começa agora a responder esse switch que sabe Deus de que marca que é, ou se é um atacante que está tentando, né? Nesse meio tempo, a rede convergiu, você já perdeu o Rapid Spanning Tree, a rede parou por 10 segundos, é o tempo do cara pegar o telefone, abrir um chamado,
Se for um spanning tree normal, 50 segundos, tua rede parar. Né? Então, como que eu evito isso? Protocolos de segurança camada 2. Root guard, ele vai proteger o meu root, minha root bridge da rede. Ele vai automaticamente, se uma porta que está configurada como acesso, obviamente no meu acesso, receber um BPDU, que é um frame do spanning tree, ele vai colocar essa porta em disable, né? A gente chama de err disable, né? Erro disable, desabilitado por erro. Então, automaticamente, a rede está, né? Você está configurando protocolos de camada 2 para que a sua rede esteja protegida. Né? Eu vou evitar que pessoas coloquem Wi-Fi, que subam, mesmo que não saibam, que elas subam servidores DHCP na rede. Né? Eu vou definir o DHCP Snooping na minha rede. Eu tenho interfaces verdadeiras, trusted interface, né, que eu defino manualmente, que elas podem receber as requisições do DHCP, né, que é o DORA, Discover, Offer, Request e ACK. Né? Então, se outra interface estiver recebendo essa mensageria do DHCP, opa, minha interface entra em disable também. E o que acontece, né? Vai o teu analista lá na ponta, opa, quem que senta aqui nessa ponta? Obviamente que você vai ter documentado a tua rede. Né? Opa, que ponto? Oh, aqui. O que é aquela porta lá do switch que está Earth Disable? Opa, se está Earth Disable, alguma coisa aconteceu naquela porta. Alguém tentou colocar alguma coisa. Né? Já falando no acesso, controle de acesso, né? O famoso NAC, Network Access Control. Eu consigo controlar dispositivos que podem acessar a minha rede. Né? Pode, o compliance, né? Por exemplo, eu tenho na minha infraestrutura da minha rede, eu tenho uma VLAN de monitoramento de câmeras. Né? Vamos dizer que é um chão de fábrica, então você tem uma segmentação de VLAN para essa infraestrutura de câmeras, que são câmeras IPs, existem NVRs na tua rede, você disponibiliza o acesso também desse NVR para uma empresa de segurança, por exemplo. Né? Enfim, é um exemplo prático. Né? Então, você sabe que você trabalha com Intelbras, por exemplo, que seus equipamentos são da Intelbras, de câmera de monitoramento. Você homologou na tua empresa que vocês trabalham. Ah, eu tenho um parque ali que é legado de Panasonic, alguma coisa, tudo bem. Você pode criar uma política no NAC, no FortiNAC, no ClearPass, que é da Aruba, por exemplo. No próprio Cisco também tem, eu não sei o nome, não sei dizer para vocês o nome, mas provavelmente tem. O WISE, se eu não me engano, o WISE, que é o gerenciador de controle de acesso da Cisco, eu acho que é o WISE, se eu não me engano. Então, você pode definir que quando ele identificar esse equipamento na rede, né, da Intelbras, ele já coloca esse cara numa VLAN específica, com o IP daquela VLAN específica, com as regras específicas. Ele automatizou tudo aquilo que você faria via linha de comando através do NAC, né? Poxa, na minha infraestrutura, eu só trabalho com desktops e notebooks Windows, né? Então, o que você você pode criar uma regra, um compliance no NAC, que se um cara conectar um cara Linux ali, ele vai entrar para uma VLAN de quarentena. E essa VLAN de quarentena não tem conectividade nenhuma. Então, você já protegeu o cara que quis bagunçar a tua rede ali, ou você não permite, não tem. Por que eu vou colocar um Linux na minha rede se, né, eu não uso Linux na minha infraestrutura, né? Ou eu uso um Debian tal. Então, pô, esse cara pode, esse não pode. O NAC ele consegue ter essa granularidade lá no acesso. Né? Obviamente que o NAC você não vai implantar ele no core, na distribuição. Né? Você vai implantar lá na ponta, justamente onde você não tem o teu controle sobre isso é mínimo possível. Né? O cara chega lá, às vezes abre a portinha do hack. Né? Claro que o melhor cenário não é esse, geralmente ter uma classroom, como a gente chama, né? Uma salinha de telecomunicações, mas a gente sabe que no dia a dia isso não acontece, não é? Não são todos os lugares, né?
a gente for olhar mesmo os ambientes corporativos, industriais do Brasil, essa é a realidade, né? Mas existem essas ferramentas que podem nos auxiliar, né? Inclusive tem um treinamento do NAC, do Fortinac, na trilha, né, de cyber. A única, o único empecilho é que para montar o laboratório com o Fortinac precisa de licenciamento. Então você vai precisar aí de uma central aí de fornecedores da Fortinet, algum parceiro que consiga te disponibilizar essa chave, esse serial para você conseguir criar os laboratórios. Eu estava, particularmente, ia começar o treinamento, mas eu acabei não fazendo, não dando continuidade justamente por isso. Talvez num outro momento eu faça. Com uma, com uma chave, tendo conseguir uma chave com algum parceiro, alguma coisa. Tem essas peculiaridades, né? Tomar uma água aqui para hidratar. Mas o treinamento é bem válido, né? É a parte de antivírus que a gente comentou, segurança de aplicação, como a gente falou do web filter, né? Análise comportamental, isso é importante também, né? O NAC ajuda nessa questão, né, do comportamento da rede, uma análise comportamental que é muito legal. Obviamente que eu estou seguindo esse cronograma da Cisco, mas eu estou falando mais de Fortinet, é mais para a gente ter um alinhamento disso, que é o sandbox, né? Sandboxing, talvez, algumas pessoas falam, alguns fabricantes. O que é o sandbox? É a famosa caixinha de areia. Então você tem lá na tua licença, você tem o sandbox ativado. Então o cara vai precisar fazer um download de um executável, até mesmo de um arquivo PDF. Hoje, por exemplo, eu vi uma publicação no LinkedIn que teve um, um cara que ele conseguiu rodar um Linux dentro do PDF. Pensa, ó, pensa a flexibilidade que o Linux dá, né? Então pensa, pô, o cara com o Linux dentro de um PDF, que tem 5 megas, 6 megas de tamanho, né? Vamos dizer assim, um arquivo convencional aí. Então, antes do cara baixar obviamente que tudo isso é transparente para o cliente final, né? O cara foi lá e baixou esse arquivo. Antes dele poder executar, antes dele poder abrir esse arquivo, o que o Sandbox faz? Ele falou, opa, eu tenho essa licença ativada. Ele manda lá para o FortiCloud, né, para o FortiGuard. E ele vai executar esse arquivo nessa caixa de areia. Então,